Bom, gente, dando continuidade, então, lembrando vocês que a gente falou, de certa forma, do processo de entrevista na psicologia analítica, ou na metodologia qualitativa, tá? Então, lembrando que nas teorias qualitativas, né, o método quase típico, mais comum de coleta de dados é a entrevista, tá certo? Só que existem vários modelos de entrevista, com Jung. Ó, a psicologia analítica é uma teoria que a gente pode considerar qualitativa. A entrevista vai ser também um método básico psicológico, tá? E não é uma entrevista qualquer. O normal, o mais típico, é o que a gente chamaria de entrevista semi-dirigida ou semi-estruturada. Que ela é um pouco diferente da entrevista estruturada, por quê? A entrevista estruturada, obviamente, o nome já diz, ela tem uma estrutura. Então ela tem um roteiro muito claro, e esse roteiro, as perguntas, tá certo? A gente pode considerar que ele é rígido, tá certo? Ele é definido. Então você trabalha numa coleta de informações num papel só. Já semi-estruturada, ela tem perguntas ou temas, tá certo? Então aí a gente estrutura as questões ou temas, mas eles são flexíveis, tanto no sentido da direção quanto no sentido do processo. Tá? Então por isso que a gente está trabalhando com essa ideia na entrevista semi-estruturada como se fosse uma entrevista mais típica. Tá? Então, vamos falar um pouco aqui sobre essa entrevista. Volto a insistir, voltando, tá? A gente está utilizando como base esse livro aqui do Rubin, Qualitative Interview, The Art of Hearing Dates, tá certo? E o que a gente faz com a entrevista, então? Tá? Eu vou supor que a gente não está fazendo estudo de caso, então a gente está fazendo o que? A gente está compondo, a gente está entrevistando diversas pessoas, tá? Então o objetivo, quando a gente diz, é reunir diferentes perspectivas dos diferentes participantes entrevistados. A partir dessas diferentes perspectivas, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma narrativa, uma explicação, uma teoria que é coerente, tá? Que vai explicitar, ou vai mostrar, ou vai explicar sentimentos, emoções, significados, fantasias, expectativas da teoria desses do fenômeno psíquico que a gente está estudando nesses participantes, tá certo? Então a gente faz vários, óbvio que esse objetivo implica então que a gente vai ter um objetivo na nossa conversação. Por isso que ele coloca aqui, ó, a entrevista semi-estruturada, tá certo? Ela não é alguma coisa completamente aberta, que nem a entrevista aberta, que seria antes da entrevista você prepara uma série de perguntas ou temas que você gostaria de abordar. Obviamente, de acordo com os seus objetivos de pesquisa, de acordo com o teu processo, de acordo com a tua teoria. E durante a entrevista, a gente direciona a discussão e a conversa para a gente poder tentar manter o objetivo. E qual é o objetivo? Óbvio, obter respostas e informações dessas questões aqui. Só que você não precisa seguir uma linha 1, 2, 3. Você pode ir para 1, para 5, para 4, para 3, de repente aparecer alguma coisa nova, você avança. Só não é completamente aberta. Tá? Então o que acontece, gente? Você não. Como é que eu posso dizer? Cada objetivo, cada teoria, cada pesquisa, ela vai ter um afinamento, tá certo? Então essa afinação, essa evolução, esse ajuste, inclusive nos tópicos, nos temas, de como chegar na pessoa, de como se colocar, tá certo? Ou seja, essas perguntas, os sistemas, a forma como chegar, ela não é feita do nada, tá certo? Ela tem que ser feito trabalho anterior de pesquisa, tá certo? Para você colocar. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe nada, a gente vai fazer um processo de pesquisa. Não é entrevista final, mas você está formatando, você está modulando, você está montando a tua pesquisa, tá certo? Então, toda pesquisa qualitativa, toda entrevista semi-estruturada,
ela faz e ela necessita de um processo de preparação, tá certo? O processo de preparação está dentro do próprio processo da pesquisa, leitura de documentos, estudos acadêmicos, livros e artigos, observar exatamente aquilo que se quer estudar, que é o fenômeno, realizar algumas entrevistas, algumas coletas de dados não estruturados, simplesmente abertos, que a gente vai chamar de preliminares. Isso serve tanto para você perceber se aquilo que você está pensando, imaginando sobre o tema, sobre as pessoas é real, é uma fantasia tua, tá certo? Quanto também para aprender o vocabulário dessas pessoas, a forma de se colocar, tá certo? Por isso que ele coloca aqui, isso permite utilizar o vocabulário técnico usado naquele tema de pesquisa, quanto o vocabulário específico daquelas pessoas que se colocam, tá certo? E obviamente isso vai permitir você elaborar perguntas mais adequadas, ou seja, que sejam mais abrangentes e mais significativas. E também uma sequência mais ou menos lógica dessas questões, que muitas vezes a gente não segue exatamente, porém, o que é? É extremamente importante para a gente ter uma ideia de onde se colocar, que muitas vezes facilita esse processo de pesquisa, tá certo? Então, como é que a gente estrutura as entrevistas ou os modelos? Primeiro, obviamente, a gente vai ter que fazer todo aquele processo de preparação, inclusive com entrevistas preliminares, onde a gente vai testar as questões, vai ver como é que se coloca e vai permitir a gente ter na mente algumas perguntas padrões que elas são claras e são focalizadas, se dirigem ao determinado objetivo. No processo da estruturação, a gente nunca deve julgar o entrevistado. Se aparecer alguma coisa estranha, a gente deve considerar as influências e muitas vezes a gente deve perguntar para o sujeito ter uma ideia do que, como ele se sente falando daquilo. Então essa é uma pergunta bem interessante você incluir, tá certo? Até para você saber como a pessoa fala, como ela se sente, para dar dicas se ela está falando todas as informações possíveis ou não. Então uma pergunta básica: como você sente falando disso? Como você se sente falando, sei lá, de um exemplo, da política no consultório? Como se sente falando sobre a sexualidade atual? E por aí afora, tá certo? Um roteiro, então, você obviamente não vai ser aberto, mas você vai elaborar um roteiro ou uma sequência de perguntas, tá certo? Com essa preparação. Esse roteiro, tendo a cabeça, vai permitir você esclarecer as contradições que vão aparecer, tentar preencher as diversas lacunas, né? Obviamente você vai ter um painel desse fenômeno, os diversas pessoas, diversos informantes que vão conversar, vão dar diversas perspectivas, vão ter contradições sobre isso, vão ter lacunas, vão ter superposições, que vão surgir sempre diferente dos pontos de vista, que obviamente é a coisa básica. Você quer tentar compreender as diferentes subjetividades, diferentes sentidos, diferentes pontos de vista individuais que se colocam. Tá certo? E no processo das entrevistas, quando estiver entrevistando, tá certo? Você tem dúvidas se um tópico é muito sensível, muito complicado de falar, tá certo? Tem que ter muito cuidado e você deve fazer de perguntas de forma indireta, não perguntar diretamente no assunto. Deve ter noção de que a prática de você fazer a entrevista, a sua competência, seu jeito de entrevistar, obviamente vai melhorar. Consequentemente, você vai perceber melhor a sensibilidade, você vai ter mais cuidado, você vai ver como vai fazer direto, vai perceber a sequência, tá certo? E é extremamente importante, após fazer as entrevistas, você já transcrever elas, porque de certa forma você já está revendo, tá certo? Por quê? Porque aí você vai aguçar a tua acessibilidade para o termo, e você vai poder modificar as questões, obviamente, ou melhorar, baseando no que você aprendeu durante as entrevistas. Tá claro? Então você tem que perceber que as entrevistas elas são extremamente necessárias. Quando aparece ao longo do processo ou na própria entrevista contradições entre um e o outro ou lacunas que não se falam, você não precisa escolher um ponto de vista para tentar, tá certo? Não é necessário escolher um ponto de vista ou descartar outros. Por que isso? Porque a gente está tentando tirar um painel, fazer um retrato, tentar transcrever
e fazer uma descritiva, uma narrativa dos sentidos significados, e muitas vezes eles são contraditórios, são faltantes, tá certo? Então você tem que sempre lembrar que para isso não vai existir nenhum certo, nenhum errado. Você não está julgando o livro, você está fazendo uma coisa bem fenomenológica, colocando entre parênteses, deixando a pessoa se colocar, tá certo? E lembrando o próprio Jung, né? Se aquilo aparece, se aquela informação ou contradição apareceu, é porque ela reflete a experiência ou a realidade psíquica da pessoa ou do todo, tá certo? Inventando isso aqui diversas perspectivas para ver o todo, mesmo que tenham lacunas e contradições. Isso permite então explorar, ou você deve explorar as contradições sem tentar julgar ou avaliar as mesmas, tá certo? Então a pessoa está conversando, está fazendo a entrevista, ela respondeu a questão 1, como se sente, como se vai. Como é que você vai avaliar se essa resposta ela tem sentido ou não tem, é adequada ou não é? Primeiro momento, gente, pela sobreposição das narrativas dos entrevistados, tá certo? Aquilo que aparece em muitas entrevistas, obviamente é alguma coisa significativa e importante, ou obviamente aquilo que deveria aparecer e não apareceu, tá certo? Além dessa comparação da sobreposição entre os próprios entrevistados, você vai com documentos fora daquela questão, tá certo? Você vai falar sobre, que nem no exemplo que eu coloquei, o significado da virgindade, tá certo? Na sociedade. É óbvio que você tem documentários, tem revistas, artigos, jornais, as próprias falas, tá certo? Isso, de certa forma, deve estar um pouco coerente com a entrevista que você faz, tá certo? Outra forma que você tem que fazer é como você conversou com a pessoa, qual seria a forma de enunciação, o contexto que se colocou, né? O contexto deve perceber que o Gil deve ter encorajado as pessoas a não mentir e a permitir você detectar preconceitos ou direcionamentos. Isso, obviamente, você vai entrar na tua avaliação, na tua análise, e você vai tentar compensar ou avaliar que influências são essas e qual o seu impacto nesse processo todo. Veja, a gente não tem neutralidade quando a gente a entrevista qualitativa ela supõe sempre um ponto de vista, então vai ter influência, vai ter preconceito, vai ter um juízo a priori, vai ter uma noção. A grande questão é você colocar esse ponto de vista ser explicitado, tá certo? Para a gente poder traçar essas narrativas, esses processos, tá? E aí é o próprio processo da entrevista. Então, lembrando vocês, tá certo? Toda entrevista ela tem um ponto de vista, tá certo? Esse ponto de vista ele deve ser explicitado na entrevista qualitativa. Consequentemente, a objetividade vai estar ligada exatamente a gente a poder colocar e explicitar esses diferentes, vou colocar um termo mais bonito, essas diferentes perspectivas, tá certo? Que vai, obviamente, ter um confronto e por aí afora. Então a gente não fecha, tá certo? Esse processo. Tá? E isso, obviamente, tem uma certa introdução para a gente tentar pensar que esse modelo de entrevista qualitativa, de uma entrevista semi-estruturada, aberta, relacional, ela vai ser aplicada, então, quase como tipicidade na psicologia analítica. Tá certo?